Em diferentes cantos do planeta, as histórias assustadoras de padres. Em diferentes cantos do planeta, as histórias assustadoras de padres católicos que profanam crianças abalam a humanidade. Esses predadores espreitam sob o mesmo manto sagrado que deveria protegê-los. Entre os culpados estão bispos e cardeais, figuras que, em teoria, deveriam representar o mais sagrado da fé. Até mesmo no próprio Vaticano, epicentro da fé católica, não escapam os sussurros desses atos perversos. Elvin Taveras, que se declarou inocente no vídeo, infelizmente não foi uma exceção. E tudo começou com o que parecia ser uma amizade com um jovem de apenas 16 anos. No entanto, por trás da fachada de amizade, escondiam-se segredos sombrios na vida do jovem coroinha entre ele e o padre de 41 anos que regularmente lhe dava dinheiro. Desenvolvia-se uma relação sombria da qual não havia escapatória. Ninguém estava ciente disso e o padre estava determinado a mantê-lo escondido a todo custo. Mas o que o padre fez com o Vim Taveras? Pois quando os familiares de Fernelli descobriram a verdade, já era tarde demais. Mas deixe-me contar no vídeo de hoje. Fernelli Carrion Sabignon era um jovem tranquilo que gostava de dançar hip-hop e liderava um grupo artístico com o qual fazia apresentações. Cursava o 2º ano do ensino médio enquanto vivia às vezes na casa de sua avó e outras na casa de sua mãe. Esses não eram seus únicos hobbies. Fernelli também era coroinha na paróquia Nossa Senhora de Fátima. O jovem de apenas 16 anos tinha um bom relacionamento com o padre Elvin Taveras. Isso é o que todos acreditavam e ninguém suspeitava do que realmente estava acontecendo por trás das portas. Que o padre o encantava, que lhe dava dinheiro e que o padre ficou com ciúmes porque ele publicou uma foto no Facebook. Que o pai diga isso, e isso significa que ele sabia o que estava acontecendo. Sabia o que estava acontecendo. E esse era um menor. Mas vão me dizer que ninguém sabia de nada lá. Desde criança, sendo o 7º de 2 irmãos, Elvin Taveras teria sido uma criança muito tranquila, obediente, estudiosa, inocente, amorosa e atenta. Em sua juventude, dedicou-se somente aos estudos. Ele não era como os outros jovens, não saía para dançar nem causava problemas. Era um rapaz correto, sem nenhum tipo de maldade e que nunca se envolveu em nenhum problema. Segundo seus familiares, graças a Deus. Mas aparentemente, toda essa aparência de filho prodígio que qualquer pai gostaria de ter era simplesmente uma fachada. O orgulho de seus pais inflou ainda mais quando, ainda criança, ele demonstrou seu amor pela igreja e por Deus e pediu que comprassem uma Bíblia para sua mãe e seu pai, que morreu quando ele era jovem, apoiaram sua decisão. Eles sabiam que o melhor para ele era se dedicar à igreja e se afastar da rua com suas más influências. Foi assim que, com o passar dos anos, seu amor por Deus apenas aumentou e aumentou até que aos seus 20 anos começou seus estudos para ser padre. Os anos assim passaram sem muitos inconvenientes. Elvin entregava 100% de sua vida a Deus, mas nem seu amor por ele, nem sua dedicação total à igreja impediriam que ele se tornasse um perverso sob o olhar atento de seu Criador. Ninguém sabia o que estava acontecendo na vida privada do padre, exceto um de seus irmãos, a quem ele confessou que um coroinha estava o atormentando, atacando e pressionando para que fizesse coisas indevidas. Apesar de ser uma declaração preocupante, seu irmão não deu tanta importância a essa confissão. Olhando para trás, o homem se arrependeu de não ter levado essa informação a sério. Se ele tivesse agido a tempo, evidentemente teria pedido à igreja que fizesse uma transferência para se afastar do suposto extorsionário enviado pelo diabo. Ele desconhecia que o verdadeiro demônio era seu próprio irmão, seu sangue. Os moradores o descrevem como uma boa pessoa, bom conselheiro e que nunca mostrou um comportamento estranho. Tudo ocorreu em 5 de agosto de 2017. Naquela manhã, o jovem Monaguilo havia chegado à residência de sua mãe, localizada no município de Santo Domingo Norte, na República Dominicana, onde também estavam alguns de seus irmãos. Durante o tempo que passou com sua família, tudo parecia normal. Conversaram, riram e se atualizaram até que Fernelli ouviu a buzina de um carro na porta e saiu de sua casa.
Eram 8h30 da manhã quando um táxi estacionou na porta de sua casa. O jovem entrou no carro sem dizer aos seus pais para onde estava indo. Essa seria a última vez que o veriam vivo. Pediu ao motorista que o levasse até o bairro de Ainamosa, a cerca de 40 minutos de sua casa, quando chegaram Fernelli. Pediu ao homem que esperasse um momento. Saiu do carro e bateu em um portão preto. Naquele momento, o motorista viu como o padre da cidade, Elvin Taveras Duran, aparecia com uns óculos de sol e uma expressão tensa e entregava cerca de 300 pesos ao jovem para que ele pagasse a viagem. A aparência do padre obviamente perturbou o motorista. Para muitos na cidade, era perturbador que ele sempre usasse óculos de sol como se quisesse esconder algo e não se comunicasse com ninguém além dos menores de idade. Ele celebrava missas nas capelas Nossa Senhora de Fátima, São Pio e na paróquia Santa Cecília, nos Rosales do Tamarindo Santo Domingo Este. No entanto, o motorista não disse nada quando recebeu o pagamento da sua viagem por parte de Fernelli e saiu rápido dali, sem saber que seria o último a vê-lo vivo. E acontece que o padre de 41 anos e seu coroinha menor de idade tinham uma perturbadora relação dentro da igreja que ninguém estava ciente até que foi tarde demais. A vítima havia prestado serviços como coroinha neste templo, mas acontece que o padre não pertencia a esta igreja, embora tivesse celebrado 3 missas lá, porque o clérigo oficial estava fora do país. Sua paróquia real era a Santa Cecília. O pouco tempo que o religioso esteve nessa comunidade, ele se comportou com respeito. Segundo os fiéis, ele era maravilhoso celebrando a missa. Contudo, o suposto relacionamento se complicou quando o jovem começou a postar fotos com sua nova namorada nas redes sociais. Isso havia desencadeado ciúmes sombrios e perigosos no homem mais velho que o levariam a planejar um crime atroz que estava prestes a cometer. Seu plano era confrontar Fernelli, então ambos concordaram em se encontrar naquela manhã na paróquia de Santa Cecília. Quando o adolescente então chegou, ambos entraram no local. Rapidamente, começaram uma discussão cheia de reclamações possessivas que escalou rapidamente e terminou da pior maneira. O padre pegou um martelo e desferiu um forte golpe na cabeça do jovem que o fez perder a vida naquele mesmo momento. Sem perder tempo, então, o responsável, a todos os pés e mãos de sua vítima, o envolveu em um cobertor junto com seus pertences e o colocou na parte de trás do seu carro. A partir daí, depois de verificar que não havia olhares indesejados, ele dirigiu até uns arbustos onde o jogou como se fosse um saco de lixo e rogou por dentro que Deus estivesse do seu lado, que não fosse descoberto. Então, ao voltar à cena do crime, limpou todo o local até que as manchas do que havia feito desapareceram e continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse tirado a vida de um garoto. No dia seguinte, com total e sinistra normalidade, ligou para o seu irmão por volta das 10 da manhã e tiveram uma conversa normal. Depois, meia hora depois, chegou em casa, tomou café, comeu e continuaram a conversa sem saber que este pervertido, este criminoso, além de sorridente e tranquilo, era um valentão impiedoso, um assassino impiedoso. Depois de se atualizar com seu irmão, Taveras deu uma missa diante do olhar de milhares de crentes que confiavam nele e que assentiram com a cabeça e disseram amém a todas as suas orações sobre o amor ao próximo e fazer o bem no mundo. Todos acreditavam, obviamente, em suas palavras, sem saber que ele havia cometido um dos piores pecados na terra, que é o de não matarás. Desde o momento em que Fernelli parou de atender as chamadas e as mensagens, seus familiares o procuraram por todos os lugares sem nenhum sinal do jovem. Seus amigos garantiam que no dia em que desapareceu, ele havia saído para se encontrar secretamente com o padre Elvin, porque, segundo eles, ele iria entregar um dinheiro. Com essa informação perturbadora, então os pais e outros familiares da vítima automaticamente acusaram o padre da paróquia de Santo Domingo de ter algo a ver com seu desaparecimento e fizeram a denúncia à polícia. 4 dias angustiantes se passaram quando as autoridades apareceram no estabelecimento religioso onde interrogaram este religioso. Sentindo-se acuado, ele não conseguiu resistir à pressão não apenas das autoridades, mas também de seu Deus e acabou confessando a abominação que havia feito. Quando a perícia foi realizada, na cena do crime, eles não conseguiram encontrar o martelo. Na verdade, até hoje continua sendo um mistério o que aconteceu com a arma, pois o padre nunca a revelou.
Ninguém podia acreditar, por outro lado, que um homem de Deus tivesse feito algo assim, essa barbaridade. Assim, após sua confissão, Elvin foi preso e levado para a penitenciária de Nadiayo em San Cristóbal. Não foi feito um interrogatório sobre os fatos, mas uma entrevista no momento da detenção para obter a localização do corpo, pois ele não estava acompanhado por seu advogado. Nós esperamos a resposta do Ministério Público e dos departamentos investigativos que estão cuidando do caso. Por isso nós queremos esperar, porque em algum lugar está o cadáver. E ele tem que aparecer e eles têm que entregá-lo aos familiares. No dia 9 de agosto, graças às indicações deste criminoso, o corpo sem vida do Coroinha foi encontrado perto de Sabana Grande de Boiá, à beira da estrada que liga Vila Mela à província de Monte Plata, a mais de 1 hora de sua residência. O corpo foi levado para um necrotério onde finalmente foi identificado por seu irmão. Horas após a prisão, o criminoso reclamou de uma dor nas mãos, por isso foi levado ao hospital. Foi transferido na manhã desta segunda-feira da prisão de São Luís para o Hospital do Almirante por complicações de saúde. Lá, os médicos encontraram algumas feridas preocupantes em suas mãos que curaram imediatamente. Acontece que eram mordidas feitas por uma pessoa. A ideia de que poderiam ter sido provocadas pela vítima em uma tentativa de se defender passou pela mente das autoridades, mas infelizmente, na investigação, as autoridades não as notaram no momento da prisão. Essas marcas, obviamente, poderiam ter sido chave para a acusação, mas não puderam ser confirmadas se foram infligidas durante sua detenção ou antes. O assassino então foi levado de volta à prisão, onde deveria cumprir prisão preventiva durante 1 ano até que o julgamento começasse. Durante esse período, ele optou por não falar sobre os eventos daquele dia fatídico. Parece que estão investigando, pois não apareceram esta manhã. Supostamente, os prisioneiros me disseram que o padre iria fugir esta manhã. Embora a igreja tenha tentado por todos os meios ocultar o crime, nada estranho de fato que não manchasse sua reputação na vila. A informação perturbadora vazou em todos os meios de comunicação. Apesar das evidências contundentes contra ele, os familiares do criminoso não acreditavam em nada do que estava sendo dito na mídia. Para eles, não fazia sentido que o homem que conheciam tivesse cometido o crime. Até mesmo alguns vizinhos da comunidade decidiram defendê-lo, incapazes de aceitar que o padre pudesse fazer algo assim. Você sabe que o fanatismo religioso às vezes é bastante grande. Um bom conselheiro era um homem de Deus. É um homem de Deus, um conselheiro para tudo. Não podemos reclamar dele. Pelo contrário, que Deus não o tenha em um lugar ruim, que não o considerem, porque o diabo é sujo e ele é um homem. E é que, além disso, era difícil assimilar algo tão traumático como o fato de que um homem assim esteve perto de seus filhos todo esse tempo. O relatório forense posteriormente revelou que o Coroinha havia recebido 2 golpes contundentes na cabeça e, para tornar o caso ainda mais perturbador, o jovem não havia perdido a vida imediatamente, ficando agonizante no chão até ser asfixiado e depois teve a parte superior cortada com uma arma branca, que nunca apareceu, aliás. Após a autópsia, os restos foram entregues aos seus familiares e sepultados em o cemitério municipal da cidade. O funeral ocorreu com a assistência de dezenas de pessoas, familiares, amigos da igreja, da escola e do bairro, muitos dos quais clamaram por justiça, justiça. Até houve amigos do falecido que jogaram cerveja no caixão como despedida. O que a igreja fez? A Arquidiocese de Santo Domingo determinou a suspensão do exercício sacerdotal do padre. O crime do jovem Coroinha nas mãos de um homem da igreja causou alvoroço e indignação rapidamente. Quando esses casos acontecem, é muito doloroso para a igreja, para o país e para todo o mundo, porque não se espera que um padre possa reagir dessa maneira. Então eu acredito que é algo que todos nós deveríamos estar como que doloridos. A Arquidiocese de Santo Domingo anunciou publicamente a suspensão do padre Elvin Tavera Duran assim que o crime se tornou público.
Além disso, expressaram sua disposição em colaborar com as investigações do caso e o processo judicial, acompanharam em sua dor a família Fernelli, pediram perdão e dedicaram oração nas seguintes missas. O bispo da Diocese de Bani, Monsenhor Victor Mazales, disse em sua conta no Twitter que se unia à oração, à dor e ao clamor por justiça da família e de toda a sociedade. Enquanto isso, o padre Rogério Cruz expressou que o criminoso deveria ser totalmente responsabilizado pela lei, pois afetou a imagem da igreja e manchou a reputação dos padres. Os familiares da vítima, por outro lado, celebraram a resposta da instituição religiosa em suspender o criminoso e pedir perdão pelo ocorrido. Isso lhes devolveu a confiança e a força para buscar justiça. Que embora o caso tenha sido controverso desde o minuto 1 da descoberta do corpo, a polícia não deu nenhum detalhe do crime aos meios de comunicação. Este silêncio foi obviamente desconcertante, tanto para os familiares da vítima, quanto para a comunidade que estava horrorizada com o caso. Oferecia suas atividades, dava sua missa. Eles aí expressam que estão pelo menos surpresos com o terrível assassinato que este padre cometeu. Tudo isso começou após uma visita suspeita que uma comissão de bispos fez à instituição policial. Nessa reunião, pediram aos investigadores que não divulgassem nada do caso até que tudo fosse resolvido, como se a igreja estivesse tentando ocultar a todo custo os detalhes deste acontecimento. Mas não te parece estranho? Se é que a igreja nunca esconde seus pecados. Obviamente isso é sarcasmo. Fazia pensar que se a igreja estava movendo seus fios para que nada viesse à luz, era por medo de que os atos atrozes e perversos de um de seus padres manchassem a reputação da paróquia. Aparentemente havia detalhes repugnantes que eles não queriam que viessem à luz, e este silêncio só piorava as coisas, e é que, graças a este tipo de atos, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, que claro, não é culpa da religião, a religião é boa, ou pelo menos ao meu ver, mas são pessoas específicas que cometem essas barbaridades. Em suma, o crime abalou profundamente a religião católica. No país latino-americano, na missa, pediram aos presentes para não se desviarem do caminho e manterem o olhar em Jesus para vencer as tentações do demônio. Segundo o capelão da polícia, o problema não era da igreja, mas do pecado. No entanto, é a igreja que não protege as crianças e faz vista grossa para casos como este. E em vez de proteger as crianças, protege os abusadores, seus próprios sacerdotes. Na investigação do caso, as autoridades não descartaram a possibilidade de que poderia haver mais envolvidos no fato, além da possibilidade de outras possíveis vítimas do clérigo. A realidade era que não tinham indícios de que mais pessoas estivessem envolvidas no assassinato, mas deveriam contemplar todas as hipóteses. O julgamento então começou no dia 15 de junho do ano 2018, quando Taveras era levado para o julgamento. Foi a primeira vez que ele respondeu perguntas da mídia. Para surpresa de todos, o padre declarou-se inocente de ter tirado a vida deste garoto. Porém, já era tarde demais. A defesa da família da vítima não só acusou este homem do crime contra o Coroinha, mas também iniciou um processo civil contra a Arquidiocese de Santo Domingo e pediu uma indenização de 1 milhão de pesos, cerca de $17 mil. O advogado disse que 50% do valor da indenização será distribuído entre instituições a favor da infância, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e CONANI, e os outros 50% iriam como reparação dos danos causados à família. Assim, ao longo do dia, o padre permaneceu imperturbável enquanto ouvia um a um todos os testemunhos que trouxeram uma multidão de depoimentos devastadores contra ele. O primeiro de todos foi o taxista que levou Fernelli para o encontro secreto naquele dia fatídico. O homem não hesitou em apontar o acusado como o homem que abriu a porta para sua vítima naquela manhã. E assim, após uma investigação exaustiva, ficou confirmado que entre o padre e o Coroinha existe uma relação homossexual oculta que se precipitou da pior maneira quando o jovem tentou chantagear o homem com a exposição pública de um vídeo comprometedor.
Ela teve uma discussão na última sexta-feira porque ele exigiu uma quantia de cerca de 4.000 pesos para supostamente desbloquear um celular, situação que a levou a golpeá-lo na cabeça com um martelo e depois a esfaqueá-lo. Em troca de seu silêncio e discrição, ele teria pedido uma certa quantia de dinheiro regularmente. Mas, por outro lado, diante dessa revelação, obviamente os familiares da vítima estavam horrorizados. A mãe do coroinha lamentou ter confiado neste religioso, entre aspas, e por permitir que ele entrasse em suas casas em várias ocasiões com um sorriso que claramente era o sorriso de um demônio. Mas não foram apenas os familiares do coroinha que ficaram perturbados com isso, e é que se descobriu que o padre também se aproximou de outras crianças e adolescentes da residência da paróquia de Santa Cecília, que estava localizada perto da casa paroquial onde o sacerdote residia. Esses menores de idade haviam recebido doces por parte do religioso e às vezes até dinheiro. A simples ideia de que Pernelli poderia não ser o único que caiu nas garras do perverso padre estremeceu toda a comunidade. O padre das guloseimas era como as crianças e adolescentes chamavam esse padre, Tavera Duran. Tudo isso havia provocado que os pais ficassem em alerta. No entanto, eles nunca imaginaram como tudo terminaria. Uma das mães, de fato, testemunhou no julgamento afirmando que não se incomodou que ele desse presentes aos seus filhos de 7 e 9 anos, mas quando eles chegaram com dinheiro e disseram que tinha sido o padre quem deu, ela se incomodou e foi confrontá-lo. Ela devolveu o dinheiro e proibiu que ele desse mais doces e dinheiro às crianças. Por outro lado, o Tribunal Judicial de Santo Domingo considerou suficientes as provas apresentadas que acusavam o padre de ter abusado intimamente e causado a morte de Fernel e Carrion Sabignon. Foram analisadas a teoria da provocação, da teoria da ira e de se defender de uma agressão eventual e iminente. Foram 4 feridas mortais que foram provocadas pelas costas. E de acordo com essa autópsia realizada, ele havia ficado em estado agonizante. Da maneira que havia quedado vivo. Finalmente, ele foi acusado de abusar intimamente durante vários anos e de forma sistemática deste coroinha e de ter tirado a vida dele após uma discussão. Antes de ouvir a sentença, o padre teve a oportunidade de se defender, disse estar convencido de que um dia se arrependeria de coração diante dos entes queridos de sua vítima e pediu perdão. Finalmente, sob os olhares expectantes de todos, o tribunal condenou o padre à pena máxima de 30 anos de prisão por ter tirado a vida deste menino com golpes de martelo e uma arma perfurante cortante a este coroinha menor de idade. Ele também terá que pagar 1 milhão de pesos como indenização. Finalmente, seus entes queridos tiveram consolo. Finalmente, o jovem poderia descansar em paz com seu agressor atrás das grades pelo resto de sua vida. O homem foi preso na prisão de Najayo, onde passará o último trecho de sua vida. O homem de Deus, aquele que pregava o amor, na verdade, era um ser impiedoso que tirou a vida de um jovem que apenas começava a viver. 30 anos, e ainda não é suficiente porque não há como o jovem sair do cemitério, mas sim o padre a qualquer momento com um movimento técnico ou um perdão desses que são dados após anos de silêncio diante dos abusos íntimos perpetrados por membros da igreja. A América Latina hoje se encontra em um ponto de inflexão na luta contra a violência íntima contra crianças, seja do sexo feminino, masculino e adolescentes. Na maioria das vezes, coroinhas, membros do coral, participantes de organizações juvenis da igreja e trabalhadores das casas da instituição. É hora de os agressores pararem de receber proteção da igreja e assumirem total responsabilidade por seus atos. Eles não podem mais se esconder atrás do manto sagrado de seus líderes, nem fugir das consequências de seus atos. Eles devem pagar pelo que fazem. Infelizmente, é algo pelo qual ainda estamos lutando. E mais casos continuam surgindo porque muitos protegem os clérigos acusados. No máximo, a punição que eles recebem é serem transferidos para outra paróquia, como se isso resolvesse as coisas. Esses atos malignos acontecem e as vítimas não querem mais o silêncio, que os agressores paguem por seus atos. Vozes antes silenciadas ou ignoradas hoje têm mais força. A autoridade deste país precisa fazer algo, porque isso é lamentável. Uma criança sendo coroinha desde tão jovem, quem sabe há quantos anos esse padre estava abusando dessa criança?
Lembre-se que neste canal são postados vídeos às segundas, quartas, sextas e domingos. E um dia da semana pode ser na segunda. Lembre-se que neste canal são postados vídeos às segundas, quartas, sextas e domingos. E um dia da semana é postada uma entrevista com alguém que teve uma vida complicada, ou que esteve na prisão, ou coisas assim do tipo.